Israel está tendo sérios problemas com seu plano de invasão terrestre. Israel continua a enfrentar sérias dificuldades na condução da sua operação terrestre na faixa de Gaza. Muitos fatores tornam o campo de batalha local extremamente difícil para as forças armadas israelenses, principalmente pelo fato de as tropas do Hamas utilizarem uma rede complexa de túneis para se movimentarem, armazenarem armas e realizarem ataques surpresas. Além disso, os destroços dos edifícios destruídos pelas forças armadas israelenses também se tornaram um obstáculo para as tropas israelenses e as unidades especiais americanas envolvidas na operação, confirmando que vários especialistas previram Tel Aviv está a ter muitos problemas no seu plano de invasão terrestre em Gaza. Nos últimos dias, vários relatórios mostram que a tão esperada operação terrestre de Israel já começou, mas tem sido extremamente frustrante para as ambições israelitas. Entre 22 e 27 de outubro ocorreram importantes ataques contra Gaza, mas aparentemente os movimentos foram rapidamente neutralizados pelas forças do Hamas. Em 27 de outubro, Netanyahu fez uma declaração pública anunciando oficialmente que a nova fase da guerra já havia começado. Segundo ele, os objetivos dos ataques terrestres são destruir as capacidades políticas e militares do Hamas, além de resgatar cidadãos israelitas capturados. Ontem à noite, forças terrestres adicionais entraram em Gaza, marcando o início da segunda fase da guerra, cujo objetivo é destruir as capacidades militares e políticas do Hamas e trazer de volta os nossos cidadãos raptados, disse Netanyahu. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelense, o general Herzi Halevi, aconselhou: não há conquista sem riscos e não há vitória sem que os preços sejam pagos. Para expor o inimigo e destruí-lo, não há outra maneira senão entrar no seu território com grande força. Acredita-se que unidades especiais das Forças Armadas Americanas estejam lutando ao lado dos israelenses nos ataques terrestres. Há relatos de que a unidade especial Delta dos Estados Unidos está participando das operações, mas o Washington evita comentar publicamente o caso. Porém, com esse tipo de ajuda é possível realizar uma incursão incisiva. Em 25 de outubro, o ex-conselheiro do Pentágono, Douglas McGregor, diz que as tropas israelenses e americanas que tentaram entrar em Gaza foram despedaçadas e sofreram pesadas perdas. Tudo isso foi previsto pelos especialistas. As tropas israelenses têm grandes dificuldades em levar a cabo o combate físico e não são habilidosas em situação de atritos prolongados. O mesmo se pode dizer das unidades especiais americanas, que não têm experiência na região de Gaza. Por outro lado, o Hamas e as milícias aliadas estão familiarizados com a geografia local, conhecem o território melhor que o inimigo e têm a vantagem de utilizar os seus túneis subterrâneos, tanto para realizar ataques surpresos como para fugir quando sofrem perdas. A única forma de a operação terrestre ser realizada com sucesso por Israel é aumentar consideravelmente os níveis de violência, o que tende a causar muitos efeitos colaterais e baixas civis. Israel depende de operações combinadas de ataques terrestres e bombardeamentos aéreos extremamente violentos, o que está a aumentar ainda mais o número de vítimas civis. Na prática, o governo israelita está a ser gravemente afetado por essa estratégia, uma vez que as reações internacionais à violência sionistas são negativas, gerando pressão política e diplomática contra Tel Aviv. Preocupados com o crescimento dessa pressão, as autoridades americanas aconselharam Israel a repensar sua estratégia de invasão terrestre. O que foi planejado para ser uma invasão definitiva com um grande número de tropas tornou-se uma sequência de pequenos assaltos terrestres com um número reduzido de soldados e unidades especiais. Os relatórios mostram que as autoridades americanas estão a tentar evitar que ocorra um banho de sangue nas regiões densamente povoadas de Gaza, mas não porque existe uma preocupação humanitária genuína, mas porque afeta a imagem diplomática de Israel e dos seus apoiadores americanos. Isto explica porque nos últimos dias Tel Aviv tem lançado ataques em pequena escala. O problema é que este plano também não terá sucesso, uma vez que o Hamas está a revelar suficientemente forte para repelir os invasores. As constantes derrotas aumentam a pressão interna na sociedade israelense e obrigam o governo a aumentar a violência com bombardeios, o que por sua vez gera pressão internacional dado o impacto humanitário. Com isso, o governo israelita parece, mais uma vez, estar numa armadilha da qual não pode escapar. Há outro fator que também prejudica consideravelmente as forças armadas israelenses. Como resultado dos bombardeamentos, há muitos destroços de edifícios desabados nas ruas de Gaza. As estradas e aldeias estão danificadas e há todo tipo de obstáculos no terreno. Isso dificulta muito o trânsito de tanques e veículos blindados. Este tipo de equipamento apresenta sérias dificuldades de operação em áreas urbanas, especialmente com escombros nas ruas, razão pela qual as forças armadas israelenses
necessitarão certamente de contar quase exclusivamente com sua infantaria, aumentando substancialmente as hipóteses de atritos prolongados. Na verdade, a escolha de Israel de travar uma guerra total em Gaza parece ter sido extremamente anti-estratégica. Qualquer passo dado pelo Estado sionista terá consequências graves. Pequenas incursões serão derrotadas, grandes bombardeamentos gerarão pressão internacional e uma invasão em grande escala levará a uma intervenção do eixo da resistência, criando novos flancos. Por Lucas Leiroz de Almeida, jornalista e pesquisador do Center for Geostrategic Studies, consultor geopolítico. Chamas da vingança. O fator Hezbollah no conflito Israel-Palestina e a eclosão da guerra regional. Após os ataques do Hamas em 7 de outubro, militares israelenses fixaram suas atenções para a faixa de Gaza. No entanto, na fronteira norte com o Líbano, novas ameaças como o Hezbollah vêm ganhando corpo, prometendo transformar o conflito Israel-Palestina numa verdadeira guerra regional. Fato é que, desde a primeira semana de outubro, o grupo Hezbollah prometeu apoiar o Hamas, ameaçando inclusive abrir uma segunda frente contra Israel em sua fronteira norte. Como resposta, o governo de Tel Aviv já chegou a trocar mísseis com o grupo, vitimando soldados de ambos os lados. Em vista desse cenário, populações do sul do Líbano encontram-se em preparação para a ampliação das hostilidades na região. O Hezbollah, vale lembrar, possui cerca de 130 mil foguetes e mísseis sob seu poder, representando uma força militar ainda mais perigosa do que o Hamas em diversos aspectos. Dado esse extenso arsenal, o grupo pode causar sérios danos às defesas aéreas israelenses, até mesmo à infraestrutura críticas controladas por Tel Aviv. Israel, por sua vez, tem se preparado para a escalada também ao norte e conta com o apoio irrestrito das potências ocidentais e, sobretudo, dos Estados Unidos para atuar de forma que imaginar conveniente aos seus objetivos. Outras potências internacionais, como a Rússia e a China, por outro lado, têm demonstrado visível consternação com a resposta desproporcional de Israel em Gaza, cujos constantes bombardeios têm transformado diversas áreas no local em um verdadeiro tapete de ruínas. Não raro vídeos circulando nas redes sociais, assim como em canais oficiais e não oficiais de notícias, vem relatando a tragédia das vítimas dos ataques israelenses, fomentando interpretações, sobretudo no mundo árabe e no sul global, de que Israel age sem consideração pelas perdas humanas causadas pelas suas ações. Como se não bastasse atacar bairros inteiros em Gaza, os militares israelenses preparam-se para uma invasão terrestre total na região, o que tem causado um êxodo descontrolado de civis e pânico em diversas partes do enclave palestino. O objetivo das operações anunciadas por Tel Aviv é o de destruir o potencial ofensivo do Hamas. Entretanto, tal justificativo tem sofrido muitas críticas devido às dificuldades implicadas em sua execução. Isso porque o Hamas possui cerca de 40 mil soldados altamente treinados e conta uma rede gigantesca de túneis subterrâneos ao longo da faixa de Gaza. Ademais, a faixa de Gaza é uma área urbana densamente populada, o que faz com que qualquer ação militar por parte de Israel na região acabe invariavelmente vitimando inúmeros civis sem qualquer ligação com o Hamas. Logo, com o número de palestinos mortos aumentando de forma exponencial a cada dia, Israel vem causando mais e mais indignação nos países árabes em seu entorno. Enquanto isso, o Hamas não é o único ator que possui pretensões de vingança para com Israel. Afinal, países como o Irã têm sido bastante ativos no financiamento e no apoio logístico a grupos como o Hezbollah, pelo menos desde a década de 90. Com o apoio iraniano, por sua vez, o Hezbollah cresceu de um pequeno bando de rebeldes desorganizados para se tornar uma poderosa força de combate, com cerca de 100 mil homens, mais de 2 vezes o número de combatentes do Hamas. Não bastante, combatentes do Hezbollah participaram de diversos combates na Síria, no Iraque e no Iêmen ao longo dos últimos anos, aumentando significativamente sua experiência em batalhas. Sua capacidade para o conflito sustentado com Israel, portanto, ofusca muitas vezes a do próprio Hamas, que, se estiver em vias de ser subjugado, vai provocar a intervenção do Hezbollah e, consequentemente, do Irã no conflito, transformando numa guerra de proporções regionais. Ao mesmo tempo, durante a atual fase das hostilidades, tanto o Hezbollah como o Irã, que não possuem condições de auxiliar fisicamente o Hamas em Gaza, podem recorrer à utilização de drones para atacar forças israelenses em diversas partes do país. No mais, vale lembrar que, ao visitar o Líbano no início de outubro, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian,
já havia deixado clara a possibilidade de terem abrir uma segunda frente contra Israel caso o bloqueio de Gaza continuasse, com o Hezbollah se juntando à luta armada contra o governo de Tel Aviv. Em tal situação, Benjamin Netanyahu se veria exposto a duas frentes de batalhas simultâneas, ao sul envolvendo Hamas e ao norte envolvendo o Hezbollah, o que explica a manobra estadunidense de enviar 2 porta-aviões para o Mediterrâneo, uma demonstração de que Washington também está pronto para intervir caso necessário. Enquanto isso, a Síria, que faz fronteira com Israel pelo norte, pode servir de posto avançado para o Irã posicionar equipamentos militares direcionados contra Israel. Do território sírio, aliás, tropas do Hezbollah são capazes de atacar Israel a partir das colinas de Golan, o que marcaria um ponto de não retorno para o conflito. Em suma, enquanto o Hezbollah se vê disposto a retaliar Israel por suas ações em Gaza, a contagem de corpos resultante dos ataques aéreos na região vai aumentando. Ao mesmo tempo, Israel envia milhares de soldados para a fronteira com o sul do Líbano, se preparando para uma provável escalada militar com o Hezbollah. Para o mundo, Tel Aviv justifica suas operações como essenciais para a destruição do Hamas em prol da libertação dos reféns israelenses capturados no dia 7. Do outro lado, o Hamas continua a atacar alguns bairros israelenses por meio de foguetes lançados da faixa de Gaza como forma de retaliação às operações de Israel e às mortes palestinas causadas pelos bombardeios recentes. Em se prolongando esse cenário, o Oriente Médio continuará marcado por paisagens apocalípticas compostas de ruínas, estilhaços e de ódio recíproco. Logo, as imagens de escombros de prédios destruídos, alguns deles em chamas, continuarão a circular por diversos cantos da internet e das redes sociais. Ao passo que o mundo acompanha essa tragédia humana, uma triste convicção vai se formando de que há incêndios que são impossíveis de se apagar. Infelizmente, o Oriente Médio está repleto deles. Trata-se de incêndios formados pelas chamas da vingança. Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel devido ao conflito na faixa de Gaza. Em coletiva, o ministro da presidência boliviana e vice-chanceler afirma que a decisão está alinhada aos princípios da Carta das Nações Unidas. O governo da Bolívia informou nesta terça-feira, 31/10, que decidiu romper relações diplomáticas com Israel um mês após o governo israelense lançar um ofensivo contra a faixa de Gaza. A decisão do governo foi anunciada em coletiva concedida pela ministra da presidência, Maria Nela Prada, ao lado do vice-chanceler boliviano, Fred Mani. A Bolívia decidiu romper relações diplomáticas com o Estado de Israel. Diante disso, vamos transmitir oficialmente através dos canais diplomáticos estabelecidos entre os dois países este comunicado, alinhado com os princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas, declarou Mamani. A ofensiva israelense é criticada pela comunidade internacional. Mais cedo, o diretor do gabinete de Nova York do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu demissão do cargo, citando como justificativo o fracasso da organização em impedir o que chamou de genocídio perpetrado por Israel contra palestinos na faixa de Gaza. Segundo dados recentes do Ministério de Saúde de Gaza, mais de 8,3 mil pessoas perderam a vida na ofensiva, 63% delas mulheres e crianças, quase 3,5 mil crianças foram mortas e pelo menos 6,3 mil estão órfãs. Desde o dia 9 de outubro, Israel impõe bloqueio à faixa de Gaza, impedindo a entrada de água, alimentos e remédios, combustíveis para gerar eletricidade e outros itens de primeira necessidade. Nos últimos dias, o governo israelense permitiu a entrada de alguns caminhões de ajuda humanitária. Mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alertou que pode suspender a medida caso os insumos caiam nas mãos do Hamas. A Terceira Guerra Mundial já começou, afirma um dos maiores analistas da política externa da Rússia. A Terceira Guerra Mundial já está em pleno curso, afirmou Fyodor Lukyanov. Para o especialista, que é diretor de pesquisa do Clube Valdai de Discussões Internacionais, a retomada de antigas rivalidades e a falta de meios internacionais para a resolução de conflitos marca a atual derrocada da ordem mundial e mais embates ainda estão por vir. Para Lukyanov, que é também presidente do Think Tank, Conselho de Política Externa e de Defesa, SVOP, na sigla em russo, e editor-chefe da revista Rússia em Global Affairs, a nova escalada no Oriente Médio, o impasse entre a Ucrânia e a Rússia e as hostilidades em Nagorno-Karabakh são exemplos de confrontos que compõem a nova guerra mundial. Essa série de conflitos, em sua visão, difere significativamente das duas guerras mundiais do século XX, uma vez que as armas nucleares ainda servem como forças de dissuasão. Esperamos instintivamente
que a guerra comece tal como a Grande Guerra ou a Segunda Guerra Mundial, mas essas guerras provavelmente não acontecerão mais, afinal, existem armas nucleares que ainda dissuadem muitos atores. Lukianov também afirma que a escalada no Oriente Médio não será a última a acontecer nessa nova perspectiva, prevendo que a falência das organizações internacionais não conseguiram impedir o surgimento e o reacendimento de antigos conflitos regionais. A ordem internacional está em colapso, disse. Era uma ordem desagradável, baseada no medo da destruição mútua, mas administrável. As guerras no Oriente Médio já eclodiram antes, mas a União Soviética e os Estados Unidos interviram e extinguiram-nas até o próximo conflito. Agora não vejo nenhum mecanismo capaz de criar um acordo temporário, disse Lukianov. Fracasso da ofensiva ucraniana é um estado desejado pelas potências ocidentais, aponta analista. Desde o início do conflito ucraniano, os aliados ocidentais não têm expectativas sobre a vitória inequívoca de Kiev, porque é exatamente uma situação de impasse na frente que pode acabar com ele, escreve o jornalista Witold Juras no portal Unet. A derrota, ou melhor dos casos, a falta de sucesso da ofensiva ucraniana está causando na Polônia ansiedade, até mesmo receio que isso possa ser um prenúncio da derrota de Kiev, escreve Juras. Na realidade, no entanto, a falta de sucesso, por um lado dos russos e por outro dos ucranianos, é um impasse na linha de frente. Como muito indica, é exatamente o estado de coisas que as potências ocidentais querem, afirmou ele. Assim, um analista polonês considera que as opiniões radicais sobre o conflito ucraniano são especialmente perigosas e prejudiciais. Se assumirmos que um único cenário, não tanto desejável quanto aceitável, para o fim da guerra, a reconquista pela Ucrânia de todos os territórios ocupados, então escolhemos uma solução que, embora obviamente moralmente correta, é extremamente irrealista, observa ele. Segundo ele, esse tipo de hesitação emocional e a incapacidade de análise racional significa que a Polônia não será capaz de conduzir um jogo diplomático em relação ao conflito ucraniano, não tanto com os adversários, mas principalmente com os aliados. Além disso, ele propõe enxergar o conflito sem emoções e admitir que, desde o início, o objetivo do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, era não deixar a Ucrânia perder o conflito, mas também que ela não obtivesse uma vitória decisiva. Os tipos de armas e a sua quantidade que Washington forneceu a Kiev são evidências claras disso, aponta o autor do artigo. Não seria o fracasso da contraofensiva ucraniana uma situação desejável, ideal, talvez até planejada em Washington? Pergunta. Enfatiza Juras. Esses desenvolvimentos, por sua vez, aproximam a perspectiva de um fim do conflito. É por isso que mesmo os políticos americanos radicalmente pró-ucranianos não desejam sua vitória completa e inequívoca, concluiu ele. Ucrânia recorre aos antigos tanques T-72 ao perder grandes partes dos Leopard ocidentais. De acordo com a Forbes, o exército ucraniano está recorrendo aos antigos tanques T-72M para tentar suprir as perdas dos tanques Leopard. A mídia destacou que as forças ucranianas estão dispostas a pagar uma empresa tcheca para substituir os motores, parte dos equipamentos eletrônicos e instalar proteção dinâmica nos antigos tanques T-72, que estão longe de seus melhores equipamentos do país. Fontes informaram a Forbes que no mês passado a Dinamarca prometeu fornecer à Ucrânia pelo menos 15 tanques T-72EA, além de blindados BMP-2, drones e munições. Apesar de o T-72 estar longe de ser o tanque dos sonhos da Ucrânia, isso é o que o país possui no momento, uma vez que os combatentes ucranianos perderam uma grande quantidade de tanques Leopard e a escassez desses equipamentos passou a ser um problema. Por sua vez, a mídia ressalta que a versão modernizada dos tanques T-72EA resolve o problema do modelo original com relação às capacidades de mobilidade e proteção. Com isso, a nova versão oferecida pela República Tcheca e Polônia ajuda a compensar as perdas do escasso lote de 71 tanques Leopard 2 fornecidos pelos países da OTAN. A Ucrânia já perdeu no mínimo 11 tanques Leopard e está aguardando que sejam substituídos por outras 14 unidades em 2024. Além disso, a mídia destaca que
Caso o conflito seja prolongado até 2025, Kiev precisará encontrar outras fontes para pedir tanques, e um grande candidato para isso seria a República Tcheca. Corrida armamentista de drones iniciada pela China pode ser fardo financeiro para os Estados Unidos, diz mídia. Na China entrou em serviço uma nova geração de veículos aéreos não tripulados de alta velocidade e longo alcance, movidos por propulsores e a jato baratos. Segundo artigo do jornal South China Morning Post, o que diferencia os novos drones chineses de outros modelos é o baixo custo da fonte de energia e o fato de o propulsor a jato funcionar como um único eixo. Veículos aéreos não tripulados de alta velocidade, movidos por propulsores a jato, geralmente são classificados como um ativo caro. Até mesmo os Estados Unidos, cujo orçamento militar é o maior do que o de todos os outros países juntos, só podem se dar o luxo de comprar 42 drones Global Hawk, que custam 130 milhões por unidade, escreve a mídia. Mesmo assim, o Exército de Libertação Popular conseguiu encontrar soluções inventivas para esse problema, ressalta a publicação. O novo propulsor a jato de baixo custo, com características excelentes, reduziu o preço para menos de 20% no nível internacional, disse o engenheiro térmico chinês Zhu Junqiang. Além disso, o Exército de Libertação Popular conseguiu construir o primeiro motor turbofan do mundo com um único eixo, disse o engenheiro térmico chinês. Essa descoberta científica permite que o propulsor a jato consuma menos combustível, quase 1/3, do que os motores de eixo duplo, e sua manutenção é significativamente mais barata devido a uma redução de 70% dos componentes mecânicos, segundo o artigo. Assim, os custos de aquisição, operação e manutenção de um propulsor a jato foram reduzidos em cerca de 80%. Além disso, sabe-se que pequenos propulsores a jato falham em altitude acima de 20 mil metros. No entanto, esse problema também foi resolvido. Os drones supersônicos de produção chinesa já são capazes de voar a altitudes de 20 mil metros ou mais, de acordo com Zhu Junqiang. Essa tecnologia pode dar início a uma corrida armamentista de veículos aéreos não tripulados, segundo o cientista. Com a capacidade de implantar mais drones com melhor desempenho a um custo muito mais baixo, a China poderia iniciar uma corrida armamentista que seria um fardo financeiro muito grande para os Estados Unidos, destacou Zhu. A guerra de drones será uma guerra de dinheiro, acrescentou ele. Os Estados Unidos, por sua vez, responderam a essa chamada e iniciaram o seu próprio programa de expansão armamentista em resposta às ações da China. No fim de agosto, o Pentágono lançou a iniciativa replicadora para aumentar enormemente o número de drones em serviço. Essa iniciativa de desenvolvimento de drones dos Estados Unidos destaca a importância da redução de custos. A iniciativa tem como objetivo desenvolver milhares de drones de longo alcance movidos a propulsor a jato que possam efetivamente romper a defesa de Pequim no Mar do Sul, da China ou em Taiwan. China alerta sobre o uso de armas genéticas devastadoras contra raças e etnias pré-definidas. Um oficial de inteligência chinesa citado pelo jornal South China Morning Post afirmou que alguns países estão se armando com armas mortais contra os genomas humanos. As autoridades chinesas afirmam que a existência dessas armas há muito tem sido rejeitada pela comunidade científica, que acredita se tratar de uma teoria da conspiração. Em um relatório divulgado em fevereiro de 2022, os pesquisadores do Conselho para Riscos Estratégicos afirmaram que a ameaça das armas biológicas como dissuador era irrelevante, entre aspas, já que nenhum país estava seguro contra os efeitos de uma pandemia. Contudo, a inteligência chinesa afirmou que alguns países não estão criando agentes biológicos para atacar o mundo, mas estão explorando a criação de uma ameaça direcionada ou armas genéticas. As armas genéticas são mais ocultáveis, ilusórias, fáceis de espalhar e perigosas a longo termo. Uma vez usadas na guerra, as consequências são devastadoras, destacou o oficial de segurança do Estado chinês. As armas genéticas, também conhecidas como armas biológicas étnicas, são armas biológicas geneticamente projetadas e capazes de atingir pessoas de uma determinada raça ou etnia. As diferenças genéticas podem ser usadas por essas armas para eliminar alvos de uma raça pré-determinada, destacar a inteligência chinesa. Mísseis Storm Shadow da Ucrânia passaram de armas para alvos, diz especialista.
O Ministério da Defesa da Rússia informou que foi impedido uma tentativa das Forças Armadas da Ucrânia de atacar a Crimeia com 8 mísseis Storm Shadow. O especialista militar e coronel aposentado Yuri Kinutov, em entrevista à Sputnik, disse que esses mísseis se tornaram alvos corriqueiros para as tropas de defesa antiaérea da Rússia. Ontem, 30 de 10 de 2023, foi frustrada uma tentativa de ataque de Kiev com 8 mísseis de cruzeiro Storm Shadow em locais na península da Crimeia. Na sequência do rebate do ataque, mísseis de defesa antiaérea em serviço abateram todos os mísseis, detalha comunicado da entidade militar russa. Quando esses mísseis apareceram pela primeira vez nas Forças Armadas da Ucrânia, era difícil de derrubá-los, mas mais tarde, um desses mísseis foi possível derrubar e ele caiu praticamente inteiro. Ele foi estudado, foram analisadas suas características, superfície reflexiva e eletrônica, que controla o voo, sendo possível usar sistemas de guerra eletrônica. No que diz respeito à utilização de sistemas antiaéreos, foram estudados os algoritmos de voo do míssil e, consequentemente, foram feitas adições aos programas que estão em nossos complexos. Como resultado, nossos sistemas de defesa antiaérea podem atingir esses mísseis automaticamente com grande probabilidade, explicou Kinutov. Essa situação é tida em conta por outros países da OTAN que possuem mísseis com características semelhantes. Mísseis Scalp e Storm Shadow passaram para a categoria de alvos comuns. Os alemães entendem isso e tentam, por enquanto, não fornecer seus mísseis Taurus para que a tecnologia não caia em nossas mãos e não se transforme em armas de armas ofensivas a alvos, concluiu ele. Storm Shadow é um míssil de cruzeiro tático franco-britânico de longo alcance. Big Tech dos Estados Unidos pressiona a Vietnã para abandonar plano de fabricação de microchips. A guerra comercial impulsa entre os Estados Unidos e a China, juntamente com as sanções às exportações russas, incluindo os gases nobres utilizados na fabricação de microchips, levará à escassez de abastecimento para a crescente indústria tecnológica. O Vietnã está em negociações com empresas de semicondutores para estabelecer a primeira fábrica de microchips no país do Sudoeste Asiático. Mas os líderes da indústria tecnológica dos Estados Unidos tentaram frustrar o plano, alegando que seria um desperdício de dinheiro público. A gigante norte-americana do setor Intel já tem a sua maior fábrica de testes e embalagens no Vietnã, mas a República Socialista está tentando persuadir as empresas a construir fábricas de alta tecnologia no país. O chefe do escritório do Conselho Empresarial Estados Unidos-ASEAN no Vietnã, Vu Thu Tan, disse à mídia que reuniões com pelo menos 6 fabricantes de chip dos Estados Unidos ocorreram nas últimas semanas. O governo vietnamita disse na segunda-feira, 30 de 10 de 2023, que seriam oferecidos às empresas de semicondutores os maiores incentivos disponíveis no Vietnã para se estabelecerem lá. Mas falando na cúpula de semicondutores do Vietnã, na capital Hanoi, no domingo 29, o vice-presidente norte-americano de design de chips e fabricante de ferramentas Synopsys, Robert Lee, alertou o governo contra a oferta de subsídios para atrair os fabricantes. Ele disse que o custo de construção de uma nova fábrica ou fábrica de chips pode chegar a 50 bilhões. Ele acrescentou que o Vietnã teria de competir com as vizinhas China e Coreia do Sul, bem como os Estados Unidos e a União Europeia, em termos de investimento, cada um dos quais anunciou gastos entre 50 bilhões e 150 bilhões no aumento da produção de semicondutores. O presidente da Associação da Indústria de Semicondutores dos Estados Unidos, John Neifor, disse na mesma convenção da indústria que o Vietnã deveria se concentrar nos aspectos de montagem, embalagem e testes do setor, onde já tinha presença. O plano de expansão de Hanoi segue as palavras calorosas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em sua visita em setembro, quando chamou o Vietnã de ator crítico na cadeia de fornecimento de microchips, que ficou vulnerável pela guerra de sanções de Washington contra a China e a Rússia. A Global Foundries, empresa de chips com sede nas Ilhas Caimã, estava entre os participantes da indústria.
que participaram de uma cúpula de negócios a portas fechadas no Vietnã, ao mesmo tempo que a visita de Biden, mas supostamente não demonstrou mais interesse em investir lá. Não cometamos rumores de mercado, disse o porta-voz da Global Fundraise,